Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da nossa aula de hoje. Então, a gente fez aí um comentáriozinho sobre as atividades, não é? Dicas sobre as atividades que foram encaminhadas, né? Uma pequena correção. Vamos dar sequência ao conteúdo sobre doutrinas sociais no século XIX. Nós começamos a falar ontem da noção de trabalho, né? Como ela foi construída. Né? Trabalho foi visto no seu primeiro momento como algo negativo. Né? Há quem defenda que a reforma protestante vai alterar essa leitura de trabalho, né? Quando ele relaciona a riqueza à predestinação, o novo trabalho passa a ser fundamental para você ter acesso a essa riqueza. E que vimos aí os impactos da Revolução Industrial, relembramos os impactos da Revolução Industrial, relembramos os conceitos do Adam Smith, de outros liberais, como Thomas Malthus e o David Ricardo, como a exploração desse operariado, ela vai de vento em popa, né? E mediante essa exploração crescente, esse operariado ele se levanta, ele se manifesta, ele se mobiliza, ele enfrenta esse sistema. E vão surgir teorias que tinham como perspectiva apresentar um novo viés para esse mundo capitalista que estava em pleno desenvolvimento. No século XIX, nós estamos falando aí da segunda revolução industrial. A primeira proposta que nós vimos foi o socialismo utópico, porque ele imaginava um capitalismo humano, né? num despertar do burguês que, sensibilizado com a pobreza, com as dificuldades do seu operário, ele ia, então, tomar medidas que facilitassem a vida desse operário. Ele ia dividir de forma mais justa a sua riqueza. Né? Por isso, utópico. Né? É uma utopia imaginar um capitalismo humano. O que você tem no mundo capitalista, o capitalismo ele consegue se adaptar ao que a gente percebe nos últimos tempos. Né? O capitalismo, mediante a sua crise, ele tem conseguido se adaptar. Né? E em determinados momentos, ele permite esse respiro, né? Até para legitimar a perspectiva da esperança, de que uma hora isso vai mudar, etc, etc, etc. E assim ele vai sobrevivendo. Isso sempre reforçado com a criação de inimigos. Né? Se você olhar o tempo inteiro, inimigos novos surgem, inimigos imaginários vão surgindo no nosso contexto. O inimigo do momento é a China. Né? O inimigo do momento é a China. Nós vimos aí os principais socialistas utópicos, o Charles Fourier, o Saint-Simon, o Robert Owen e o Pierre Proudhon, que aparece aí como um socialista utópico, mas ele também vai ser uma referência para o anarquismo. E começamos a discutir ontem o socialismo científico ou o marxismo. Lemos o texto aí. A gente chama de socialismo científico porque o Marx ele se debruça para ler e estudar a dinâmica desse capitalismo, e a partir desse estudo, essa dinâmica do capitalismo a qual ele analisa, ele apresenta a sua perspectiva, certo? Onde ele diz que todo modo de produção tem dentro de si o germe de germinar na sua própria destruição. No caso da Revolução Industrial do Capitalismo, isso seria a luta de classe. Né? Bom dia, Lino. A luta de classe, que pertence que a gente vai identificar em outros movimentos. Né? Quando você lê termos tipo luta de classe, você está lendo um livro técnico qualquer. Se o autor fala em luta de classe, modo de produção, esse autor tem como referência o Marx. São termos marxistas. Né? Aí nós vimos aí que dentro do slide que nós vimos ontem, a luta de classe, a propriedade privada, a base do sistema capitalista, impossibilita a distribuição de renda e amplia a miséria. Assim, as transformações e mudanças ocorreriam mediante revolução lenta do proletariado, destruição do Estado burguês, a abolição da propriedade privada e a implementação da ditadura do proletariado. Foi que nós paramos ontem. Né? Vamos explicar cada um desses itens aqui, mais abaixo. Vamos seguir. Uma nova releitura, uma nova leitura de forma diferente. Né? A mesma coisa que eu acabei de dizer.
Grandes colaboradores da teoria socialista foram Marx e Engels. Está aqui o Marx, aqui o Engels. Eles defendiam a ideia de que somente o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária. Por essa razão, deveria tomar o poder político das mãos da burguesia por meios revolucionários e implementar a ditadura do proletariado até por fim as desigualdades sociais. Observa, socialismo não é igualdade. Socialismo é a busca dessa igualdade. Socialismo é a redução das desigualdades sociais. Se um dia essas desigualdades sociais acabarem, todo mundo ficar igual, aí você tem o comunismo. Então você tem o capitalismo com as desigualdades sociais. Qual é o objetivo do socialismo? Reduzir essas desigualdades sociais. Se nós alcançarmos o fim da desigualdade, se alcançou o comunismo. Pegou aí a diferença? Entendeu isso? Sim ou não? Então, o objetivo do socialismo é reduzir, acabar com a desigualdade social. Então, tá aqui, ó. Você está reduzindo a desigualdade social. Se um dia acabar essas desigualdades sociais, você chegou no comunismo. Perceba que são coisas distintas, são diferentes. Socialismo e comunismo. Ok? Certo, senhoritas e senhoritos? Por favor, não me deixem só. A mais importante obra de Marx foi o Capital, em que ele critica o capitalismo e destaca a ocorrência de crises periódicas nesse sistema econômico. Né? O Capital é um tijolinho, né? São alguns volumes. O Marx morre sem terminar de escrever a obra. O Engels, que termina. Você tem? Alguns aqui. O Capital. Esse aqui é o volume 2. Esse aqui é o volume 1 do Capital. Certo? Então, ele vai discutir nessa obra questões ligadas ao social, mas é um livro mais voltado para a área econômica. Certo? Vamos à discussão dos conceitos do Marx. Bom, isso aqui nós temos que dominar, tá? Isso aí nós temos que dominar, nós precisamos entender isso aí. Bom, o Marx, quem tem uma leitura de mundo baseada no Marx, ele tem o conceito de materialismo histórico, que defende a ideia que toda sociedade é determinada, em última instância, pelas suas condições econômicas. Em última instância, a infraestrutura. Adaptadas a ela, temos a superestrutura. As contradições resultantes levam à revolução. Numa etapa posterior, a meta seria o comunismo, com o fim de todas as desigualdades sociais, econômicas, inclusive do Estado. Bom, vamos começar a falar de materialismo histórico, mas quando a gente discutir dialética, modo de produção de classe, ele vai ficar mais claro. O que seria essa infraestrutura e essa superestrutura? Toda sociedade é determinada em última instância pelas suas condições econômicas. Ou seja, ele está dizendo aí que a questão econômica ela vai determinar todo o restante. Certo? Essa é uma crítica que o Marx sofre. Então, ele está sugerindo aí um determinismo econômico. A questão econômica ela que vai influenciar todo. O que seria todo o restante? Vamos imaginar assim. Por favor, questionem e perguntem se não estiver claro. Hein? Quando você constrói uma casa, escreve aí para mim. Qual a primeira coisa que você faz quando você constrói uma casa? Qual a primeira coisa que você faz quando você vai construir uma casa? É a base, concorda? Você vai construir uma casa, você faz a base. Isso, você faz a base, concorda? Beleza? Depois da base pronta, o que você faz? As paredes. Certo? Você faz as paredes. O telhado. E aí, paredes, telhado, você bota porta, janela. Sim? Bom, a infraestrutura, vamos imaginar que a infraestrutura é a base da casa. A base da casa é o econômico-social.
A base é o econômico. Certo? As paredes são a superestrutura. O que seria essa superestrutura? Uma parede é a organização política, outra parede são as leis, outra parede ou telhado é a cultura, a educação, e por aí vai. É o que tá, o restante que compõe a sociedade. Então, se a casa fosse toda uma sociedade, a base seria o econômico, as paredes seriam a superestrutura, a organização política, a, a lei, a, a educação, os comportamentos culturais, etc, etc, etc. Se você quiser pegar essa casa e trocar uma parede de lugar, essa casa cai necessariamente? Não. Você pode fazer um puxadinho, né? Mexer as paredes, aumentar um quarto, aumentar a cozinha, né? Fazer um terraço. A casa não caiu, você fez uma reforma. Reforma protestante. Lutero fez o seu estudo, leu a Bíblia permaneceu a mesma. Deus é o mesmo, o Messias continua sendo Jesus, mas ele mudou paredes. Ele mudou comportamentos. Ah, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Mas a base cristã, Deus, Jesus, permaneceu a mesma. Ele fez uma reforma. Ele não criou um Deus novo. Ele não criou um Messias novo. Ele fez uma reforma. Certo? Se você mexer na base, se você começar a cavar do lado da casa e quebrar a base, a casa cai. Aí você fez uma revolução. A Revolução Francesa, você alterou o sistema de poder que estava na mão do rei, era aristocrático, né? Você vai criar um governo ali de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. A economia mercantilista vai ser substituída por uma economia liberal. A sociedade de privilégio vai ser substituída por uma sociedade onde todos tinham direitos iguais. Você revolucionou, você mudou tudo. E como é que aconteceu a Revolução Francesa? Foi na base da violência, produzida pelo povo. Então você construiu uma nova sociedade. Quem estava no poder era a aristocracia, agora o poder está na mão da burguesia. Você mudou tudo. É claro que a mudança ela se confirma com o passar do tempo, com uma série de novas paredes que vão ser erguidas. Você derrubou aquela base, construiu uma nova base e vai erguer novas paredes. E com o tempo as pessoas se adaptam a essa nova casa. Isso ficou claro? O que é infraestrutura? O que são as superestruturas? Sim ou não? Um outro exemplo. Pensa num carro. Um carro. Pensa num carro. Vou imaginar um carro. Né? Um carro. Carro de Fórmula 1. Certo? Um carro de Fórmula 1. Esse carro anda sem rodas? Não. Ele não anda sem rodas. Vamos imaginar que a roda é, né, a superestrutura. Uma roda é a política, uma roda é a cultura, a lei e por aí vai. Se você tirar uma roda, esse carro quebra. Se você tirar uma roda, esse carro para de andar. Um carro de Fórmula 1. Tira uma roda, ele vai parar de andar e vai bater. Tem que ter o piloto. Representa a sociedade ali, ó. Se você tirar esse piloto, o carro nem acelera, né? Quem é que está pisando no acelerador, o freio ali? Você tem que ter o piloto. Então você tem que ter as 4 rodas, você tem que ter o piloto. Mas o que vai decidir se esse carro é bom ou não? Se esse carro anda muito ou não? Se ele acelera ou não? É o motor. O motor do carro seria o econômico. A questão econômica. Esse motor mais forte ou menos forte vai decidir se esse carro como um todo vai ser rápido ou lento. Mas esse carro todo não basta ter só um motor. Ele tem que ter as rodas, ele tem que ter um piloto, tem um sistema de câmbio e toda a tecnologia que está ali à sua volta. Então, o motor seria a infraestrutura, o restante do carro a superestrutura. Isso ficou claro? Essa ideia de infraestrutura e superestrutura? Em que sentido Marx é questionado nesse conceito? Ele determina o econômico como fundamental para a transformação das coisas.
né? Eu não estou dizendo que ele está errado nisso. Estou dizendo que ele é questionado nesse ponto. Se você parar para ler, você vai ver muitos autores que vão discutir essa questão do Marx em apontar a ideia de infraestrutura e superestrutura como equivocada ou não. É um debate acadêmico. Ok? Então, a ideia de materialismo histórico, se todo mundo entendeu, isso é muito importante, hein? A ideia de materialismo histórico está ligada de matéria. A história ela é transformada através das ações do homem. Quando começou a história? Quando o homem passou a dominar a natureza. Então, quando o homem passou a dominar a natureza e transformá-la para alcançar os seus objetivos, o homem começou a transformar e a escrever isso. A história nasce aí. Quando o homem passa a dominar a natureza e transformá-la para atingir os seus ideais, alcançar os seus objetivos. Ou seja, não há interferência divina nessa perspectiva. Tudo o que acontece é fruto da ação do homem, entre o homem e a natureza, entre o homem e os seus. O marxismo, ele nega toda e qualquer forma de interferência divina. O marxismo é ateu. É uma teoria. Ciência. Tá claro isso? Beleza? Sim? Então, o materialismo histórico defende essa ideia de determinada de uma instância pelas condições econômicas, infraestrutura e subestrutura. Mas o que? A história começa quando o homem passa a transformar a natureza para seu uso próprio. A história ela se desenvolve através dessa relação. O homem transformando a natureza e o homem se relacionando com outros homens. É uma história de luta. Certo? Essa é a perspectiva de materialismo histórico, sim? De transformação do homem da natureza e da relação do homem com ele mesmo e os outros. O método utilizado pelo Marx de análise é o dialético. Vocês já viram isso em sociologia e filosofia ou não? Só para eu ter uma ideia, se vocês já viram isso. Se já comentaram com vocês. Sim ou não? Já, né? Então, vamos lá, beleza. O método dialético. O que é dialética? Lembra o quê? Lembra alguma outra palavra? Vamos fazer relação de dialética com diálogo. Isso aqui, ó. A natureza e a sociedade passam por um processo permanente de transformação. Acabei de falar, né? O homem dominando a natureza e transformando a natureza de acordo com seus interesses. A dialética move-se pela luta de forças contrárias. Esse confronto é igual a mudanças quantitativas e qualitativas da realidade. Vamos entender essa dialética aí, vamos usar o diálogo. Né? Vamos imaginar assim. Seu Getúlio, os professores do Castro Alves, hipótese. Os professores do Castro Alves reivindicam o aumento do salário. Nós queremos 30% de aumento. Essa é a nossa tese. A gente está trabalhando demais, a gente quer 30% de aumento. Não vamos fazer greve. O seu Getúlio vira para nós, senta para o diálogo. Não do 30. Do 3. Ou seja, nós apresentamos uma tese. Seu Getúlio apresentou uma antitese ou antítese. Eu queria 30, ele me ofereceu 3. Vai haver um debate aqui agora, uma discussão, um confronto. 30, 3, 30, 3, 30, 3, fazer greve, vamos parar, etc. Vou demitir. Começa uma discussão. Ao final desse debate, nós chegamos a um acordo, a um denominador comum. Nós chegamos a uma síntese. Ele vai dar 7% de aumento. Entendeu? Então a dialética, deixa eu escrever aqui, ele é composto pela tese versus antitese ou antítese. O resultado
dessa discussão é a síntese. Então, a dialética, o mundo, ele funciona o tempo inteiro, né, mediante essa discussão, essa luta de forças contrárias. O resultado dessas lutas é o que nós temos hoje. E no momento que você alcança uma síntese, uma nova luta se inicia. Vou para a escola. Vou a pé ou vou de bicicleta? Se eu for a pé, eu traço um destino. Se eu for de bicicleta, pode acontecer outra coisa. Percebe? São coisas sutis, né? Mas o tempo inteiro você está confrontando opções alternativas a um conflito. Necessariamente o conflito não é violência. É a discussão, é o debate, em busca de uma síntese. Isso está claro ou não? É importante que vocês participem e me deem indicativos. O exemplo que eu dei entre professores e a escola, sim? Você e seu pai discutindo algumas coisas, uso ou não uso, posso ou não posso, chegou a uma síntese. Ele pode ter te imposto, é uma síntese. Né? Foi o resultado daquela discussão, que vai gerar outras discussões, ou seja, outro conflito de ideias. Ok? Beleza? Só a Nalanda, mais alguém? Beleza. Então acompanha. Então o método é dialético, ele está analisando então essa luta de forças contrárias. Essa luta de forças contrárias vai levar a uma síntese. Os escravos questionando a sua escravidão. Em determinado momento, você tem uma síntese nova aí, a liberdade. Como que ela foi conquistada? Certo? O direito das mulheres. Como que ela foi conquistada? Há um conflito e um questionamento o tempo inteiro dessas mulheres por terem os mesmos direitos que o homem, efetivamente, ganhar a mesma coisa, salarial, por exemplo. Essa discussão está acontecendo. Em alguns locais, certo? A mulher já ganha a mesma coisa que o homem. É uma discussão, um conflito. Certo? Modo de produção. Toda sociedade possui uma base material representada pelas forças econômicas e pelas relações sociais de produção. Condiciona de maneira geral a vida social, política e intelectual. Os livros mais antigos você vê isso. Modo de produção antigo, modo de produção asiático, modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista, modo de produção socialista. Eu uso esses conceitos, porque a minha leitura de mundo é marxista. Modo de produção é a forma a qual uma sociedade se organiza. Política, econômica, social, cultural, etc, 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 etc. Ok? Modo de produção é essa forma. Nesse ponto, Marx também é questionado. Lembra, ele está analisando a história do capitalismo no século XIX com as referências que ele tinha no século XIX. Né? E até onde ele pode ver, não tinha internet na época, era o cara sentado numa biblioteca lendo e tentando entender todo um sistema a partir dali, ele sentado na biblioteca lendo. Né? Qual é a crítica que pode ser feita a ele, né, nessa perspectiva? O Marx está enxergando o mundo a partir da referência europeia, etapista. Primeiro teve o antigo, depois veio o modo de produção asiático, depois veio o modo de produção escravista, depois veio o modo de produção feudal, depois veio o modo de produção capitalista. Quem sabe virá o modo de produção socialista e o comunista. E quando a gente para analisar a história, essas etapas não aconteceram em todos os lugares. Elas vão acontecer em todos os lugares. Tem lugares que não viveram todas essas etapas. Mas isso é uma discussão para a próxima aula, faltam 3 minutos. Beleza? Deixa eu encerrar aqui.